Oiê, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Aproveita que você já está por aqui, já se inscreve e ativa as notificações para você ficar por dentro sempre que tiver novidades, ok? Hoje o nosso tema é como ter inteligência emocional no trabalho. Você já percebeu o quanto nós estamos falando sobre esse tema nas nossas redes sociais? Sabe por quê? Porque é importante, gente, muito importante. Eu vou te falar uma coisa com todo o meu coração. Se você não desenvolver o seu autoconhecimento e a sua inteligência emocional, provavelmente você vai demorar muito mais tempo para alcançar os seus objetivos, seja ele pessoal ou profissional. E vai por mim com um amorzinho no coração, segue a minha dica, porque de fato, quando você se sentir com a inteligência emocional mais desenvolvida, você vai ver que vai ser muito mais fácil superar alguns desafios, ok? Ingrid, como eu desenvolvo a inteligência emocional no trabalho? Gente, eu vou passar aqui para vocês 8 insights que você vai, conforme for desenvolvendo, vai prestar atenção que sua vida vai melhorar e isso vai te trazer muito mais resultado, muito mais produtividade e a gente vai continuar caminhando na nossa hashtag construindo meu sucesso, ok? Anota aí. Primeiro, gerencie as suas emoções negativas. O que eu quero dizer com isso? Ficar bravo? Todo mundo fica. Querer xingar o alheio, né, o coleguinha do lado, todo mundo quer xingar. Mas é devido a esse comportamento? E quando passa o momento da raiva, o que aquilo aconteceu? Por que eu reagi daquela forma? Por que eu me comportei daquele jeito? Por que eu fiquei com raiva? Esses porquês são a luz para o início de você trabalhar a sua inteligência emocional, porque a gente aprende, a gente se conhece, nós nos desenvolvemos a partir dos questionamentos. Então, a primeira coisa que você precisa ao trabalhar a sua inteligência emocional é gerenciar as suas emoções negativas. E quanto mais bem desenvolvida for a sua inteligência emocional, ou IE, como também é conhecido, você vai conseguir superar muito mais rápido as suas emoções negativas. E o nosso item número 2 é comunique-se de forma clara e persuasiva. O que eu quero dizer com isso? A comunicação é um dos 5 pilares que nós trabalhamos aqui nas nossas redes sociais quando a gente entende o poder do comportamento profissional para a construção do sucesso. Uma comunicação clara evita conflitos, evita mal-entendidos. Então, por isso que ela é um dos insights que eu trago aqui para você. Persuasivo porque você precisa se posicionar, você precisa se fazer entender. E, gente, não é se você falou, tá falado. Você precisa se certificar que a pessoa do outro lado entendeu a sua mensagem. Porque cada um de nós tem a nossa história, cada um de nós tem as nossas referências. E você questionar o outro, você entendeu o que eu falei? Eu me fiz entender? Você poderia me repetir o que eu falei ou as instruções que eu dei para ver se realmente ficou claro, tanto para mim quanto para você? Porque às vezes você tem a plena certeza que está sendo objetiva e clara, mas quando o outro repete, não era isso que eu queria dizer, vamos lá tentar de outra forma. Comunicação clara evita conflitos e quanto mais desenvolvida a sua inteligência emocional, mais a sua comunicação vai ficar objetiva, ok? Terceiro insight, pratica empatia. Esse tema é tão de coaching, English, empatia para cá, empatia para lá. Gente, mas o mundo, você não está sozinho no mundo, você provavelmente tem relacionamento com pelo menos 10 pessoas, parentes, familiares, amigos, e sim, você precisa praticar a empatia. A empatia com as pessoas no trabalho, a empatia com os familiares, a empatia nos relacionamentos que você constrói. E por que praticar a empatia? Gente, é natural do ser humano, muitas vezes, a gente se posicionar de forma egoísta, né? Pensar primeiro nas nossas necessidades, isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Mas nós não estamos a sós no mundo, nós não conseguimos viver isoladamente. E a empatia, ela deve sim ser praticada. Você não consegue hoje ter o mesmo grau de empatia se você começa hoje, daqui a uns 10, 15, 20
30 dias, 1, 2 anos. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo, com o passar do tempo, você vai adquirindo, é uma habilidade adquirida. Mas o que eu quero dizer quando eu falo empatia? É você olhar para o outro e entender a necessidade, tentar se colocar no lugar, compreender aquele comportamento. Ok? Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas realidades, e a partir do momento que você olha para alguém com empatia, não é necessariamente que você precisa passar ou carregar o fardo da pessoa, mas você precisa ser compreensivo no sentido de que se eu sou falho, se eu tenho pontos positivos e negativos, a pessoa à minha frente também. Então pratique a empatia. O nosso quarto item é: conheça os fatores que te levam a se estressar. Seus fatores de estresse. Por exemplo, eu me irrito muito se eu marco uma reunião, principalmente se for com a minha equipe, a gente marca alguns prazos para ser entregue o material e aquele material não é entregue. Eu posso estar com o melhor humor do dia, se houver atraso, se não houver retorno, eu fico estressada. Então eu já sei que esse é um fator de estresse meu, assim como alguns outros. E quanto mais a gente desenvolve o autoconhecimento e a inteligência emocional, você vai conhecendo quais são os fatores que te levam ao estresse. E o fato de você conhecer o que você pode fazer é evitá-los. Então, por exemplo, se eu marco uma data com a equipe, eu vou ao longo da semana garantindo que naquele momento, na data marcada, aquele material seja entregue, seja postado, seja realizado, enfim. Ok? Então, quais são os seus pontos de estresse? Quais são os fatores que te tiram do eixo? Essa é uma pergunta para você pensar, ok? E quanto mais você desenvolve a inteligência emocional, mais você se conhece, quanto mais você se conhece, menos exposto você fica a esses fatores. Nosso insight número 5 é: saiba se recuperar das adversidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: todos nós passamos por situações positivas e negativas na vida. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos a nossa vida, problemas na vida pessoal e na vida profissional. Quando nós temos a inteligência emocional desenvolvida, a gente passa por esses problemas de uma forma mais rápida. Eu já falei em um vídeo lá no IGTV sobre as fases do luto. Seria muito legal se você pudesse assistir novamente esse vídeo, que tem a ver com isso. Então, quando você tem a inteligência emocional desenvolvida, você consegue passar por essa adversidade de uma forma muito mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Você vai passar pelo problema, você vai olhar para ele de uma forma específica, focada, com o intuito de resolver, menos carregada de emoção e de sentimentos. Se você tiver que chorar, você vai chorar, mas ao invés de você chorar uma semana, você vai chorar um dia. Se você tiver que ficar com raiva, você vai ficar, mas ao invés dessa raiva te fazer perder o dia inteiro, você vai tirar 10 minutos, respirar, tomar uma água e vida que segue. Entendeu? E fora isso, você, assim como eu já falei lá no início, através dos porquês, você vai tirar algum proveito, alguma lição daquela situação, ok? O nosso próximo item, que é o 6º, é evitar reagir durante conflitos. Quem nunca teve vontade de apontar o dedo na cara de alguém e falar umas verdades, né? Fica entalado bem aqui. Mas, gente, às vezes nós falamos e aí depois que você vai processar a informação do que foi dito, você se arrepende. Quando nós temos inteligência emocional, todos nós temos, né? Mas quando ela está desenvolvida, você percebe que reagir durante conflitos não é uma boa. Você se mete em cada roubada, então é melhor você evitar. Se está com raiva de alguém, não converse naquele momento. Se você está estressado com alguma situação no trabalho, não tente resolver ainda sobre esse aspecto. Muitas vezes, eu mesmo já passei por isso, nós não temos tempo suficiente para ir para casa, pensar sobre o assunto, depois resolver. Às vezes aquela situação tem que ser resolvida ali, imediatamente. O que eu faço? Tomo um copo com água, faço pelo menos uma respiração umas 3 vezes, uma respiração profunda, e aí eu continuo, se for preciso resolver aquele conflito imediatamente, ok? Então já anota aí uma dica extra.
O nosso sétimo insight é: utilize a habilidade de escuta ativa. O que é isso? O que é escuta ativa? Falar, todo mundo fala aos montes. Mas você já percebeu como tem pessoas que são ótimas ouvintes? Pois é, essas pessoas, elas desenvolvem a escuta ativa, elas estão ouvindo o que você está falando e ao mesmo tempo tirando respostas, tirando informações e te fazendo compreender melhor aquela situação. Então é uma pessoa que enquanto você está falando, ela está olhando para você, ela está analisando suas expressões, o seu sentimento, a sua emoção, né? Ela está analisando o seu vocabulário, a sua boca, a sua comunicação verbal, a sua comunicação não verbal. Então, pratique a escuta ativa. Enquanto alguém estiver falando com você, olhe para essa pessoa, olhe nos olhos com o intuito de realmente estar presente para aquele momento da conversa. Não olhando o celular, não olhando para qualquer lugar, menos a pessoa, ok? E por fim, aprenda a receber críticas. Essa é difícil, mas quando nós temos a nossa inteligência emocional desenvolvida, nós temos a certeza que as críticas, por mais que elas não sejam nos entregues da melhor forma possível, às vezes vem por meio de sarcasmo, às vezes por um feedback que foi mal dado, mas aprenda a receber, porque com a sua inteligência emocional desenvolvida, através das críticas você vai ver uma oportunidade de aprimoramento. Certo? Então, esses são os 8 insights que eu trago hoje para você aqui de como ter inteligência emocional no trabalho. E eu desejo profundamente que você comece a colocar em prática ainda hoje. Você vai perceber com o passar dos dias quão enorme vai ser o ganho que você vai sentir na sua vida, no seu ambiente de trabalho, com essas dicas maravilhosas, ok? Já se inscreveu aqui no canal? Aproveita que já está aqui, encaminha esse link para aquele colega de trabalho, para a sua equipe, né, para os seus funcionários, para que eles possam, junto com você, crescer em conhecimento também. É uma satisfação estar com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchauzinho!